Quem achou que o Vasco da Gama ia passar o Campeonato Brasileiro tentando escapar do rebaixamento está vendo, rodada após rodada, que a história mudou completamente. O time cruzmaltino reencontrou um rumo sob o comando de Fernando Diniz, e a torcida já começa a olhar com seriedade para a parte de cima da tabela. E não só isso, começa a sonhar com um possível título inédito da Copa do Brasil, impulsionada por atuações empolgantes de um elenco que mistura juventude, experiência e, principalmente, coragem. Entre os nomes que têm se destacado, Ryan se tornou uma joia rara, dentro e fora de campo. O garoto não só tem sido decisivo nos jogos, como também está chamando a atenção de gigantes da Europa. E sim, o Porto já apareceu como forte interessado nessa nova promessa do futebol brasileiro. O duelo da última rodada foi mais uma prova da força mental e tática desse novo Vasco. Na Arena Castelão, diante de um Fortaleza sempre competitivo e jogando em casa, o time carioca entrou em campo pela 28ª rodada do Brasileirão com personalidade. E mesmo diante de adversidades enormes, mostrou que está muito além do que muitos esperavam. O Vasco venceu por 2-0, com direito a um jogador a menos desde os 40 minutos do primeiro tempo, quando Hugo Moura foi expulso. Em vez de recuar e se apequenar, o Vasco se superou. Com organização, inteligência e muita entrega, conseguiu não só segurar o resultado como ampliar o placar, num dos jogos mais marcantes da temporada. O primeiro gol foi dele, Ryan. Aos 49 minutos da etapa inicial, o garoto mostrou mais uma vez por que é considerado uma das maiores promessas do futebol sul-americano. E o segundo veio aos 37 do segundo tempo, num golaço de David, que acertou um chute preciso no canto do goleiro adversário. Mas não foi só o ataque que brilhou. O sistema defensivo se portou muito bem, mesmo com um a menos. E no gol, Léo Jardim foi simplesmente impecável. Foram 9 defesas no total, sendo 7 delas dentro da área. O goleiro foi um paredão, com números que explicam a nota altíssima de 9.3 no SofaScore. Foi, sem dúvidas, uma das melhores atuações individuais de um goleiro nesta edição do campeonato. Vale lembrar que o Fortaleza não é um time qualquer. É uma equipe bem treinada, acostumada a competir em alto nível, ainda mais dentro de casa. O Vasco, ao vencer fora, quebrou um tabu que já durava 22 anos sem triunfar no Ceará contra o Fortaleza. A vitória foi construída com resiliência, leitura de jogo e, principalmente, um plano bem executado. Fernando Diniz explicou que a equipe treina constantemente com inferioridade numérica e, por isso, estava preparada para enfrentar esse tipo de situação. Ele revelou que não quis mexer logo de cara em peças importantes como Coutinho e Nuno, porque sabia que em certos momentos o Vasco teria posse de bola e conseguiria controlar o jogo mesmo com um a menos. E foi exatamente isso que aconteceu. O Vasco, mesmo em desvantagem numérica, não ficou apenas se defendendo. Em vários momentos, conseguiu manter a bola, controlar o ritmo e até criar chances em velocidade. A entrada de jogadores como David trouxe ainda mais força e intensidade. Diniz destacou o comprometimento dos atletas, citando o esforço do lateral Puma, que voltou da Ásia para se colocar à disposição da equipe. Para o treinador, foi uma das vitórias mais difíceis e importantes da campanha. E quando se olha a tabela, o reflexo está lá. O Vasco hoje é o 9º colocado, com 36 pontos, 11 acima da zona do rebaixamento e apenas 7 atrás do G6. A realidade é que o Vasco está, neste momento, mais próximo de uma vaga na Libertadores do que da briga para não cair. São 10 partidas restantes e 30 pontos em disputa. Se conseguir manter esse nível, não é exagero dizer que o cruzmaltino pode sim beliscar uma das vagas na maior competição do continente em 2026. E os números recentes mostram uma evolução clara. Nos últimos 6 jogos, são 4 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Se ampliarmos esse recorte para os últimos 10 confrontos, o Vasco perdeu só uma vez, venceu 5 e empatou 4. É uma campanha sólida, digna de um time que já começa a ser respeitado por todos os adversários. Fernando Diniz foi perguntado se ainda é cedo para falar em Libertadores, e ele respondeu com honestidade: o torcedor já está sonhando faz tempo. E ele também. Para o técnico, a pontuação do Vasco ainda não reflete exatamente o que a equipe tem produzido em campo.
Em muitos momentos, o time jogou bem, mas deixou pontos escaparem por detalhes. Agora, com os resultados acompanhando o desempenho, a perspectiva é outra. Segundo ele, não se trata apenas de sonhar, mas de olhar objetivamente para cima na tabela. Claro, sempre com os pés no chão, sabendo que o Campeonato Brasileiro é difícil e que qualquer vacilo pode custar caro. Mas o Vasco de hoje é competitivo, é organizado, é valente. E isso muda tudo. Se a torcida vascaína acordou tranquila nesta quinta-feira, boa parte dessa paz tem nome e sobrenome: Ryan. O garoto tem encantado a torcida e, como era de se esperar, já desperta olhares de fora. Dentro de campo, ele vem sendo decisivo. Contra o Fortaleza, além do gol marcado, foram 2 finalizações perigosas, ganhou 2 dos 3 duelos que disputou e venceu 6 das 10 bolas aéreas que enfrentou. E mais do que números, Ryan tem presença. Tem personalidade. Não sente o peso da camisa. Pelo contrário, parece crescer com ela. O Fernando Diniz rasgou elogios na coletiva. Para ele, Ryan é, talvez, o atacante mais completo do futebol brasileiro. Um jogador que pode atuar em qualquer função do ataque, que tem qualidade técnica para jogar de costas, infiltrar, finalizar com as 2 pernas, além de ser forte fisicamente e muito inteligente taticamente. Segundo Diniz, ele é daqueles que não precisa tomar distância para bater na bola. Tem faro de gol, precisão e uma intimidade rara com a rede. Por isso mesmo, ele acredita que o camisa 77 do Vasco merece atenção especial da seleção brasileira. E olha, com o nível de atuação que vem apresentando, não seria surpresa ver Ryan sendo convocado em breve. E quando esse momento chegar, tudo muda. Um jogador com esse perfil, aparecendo com destaque na seleção, vira alvo prioritário de clubes europeus. E a notícia que já começou a circular é de que o Porto, de Portugal, está de olho. E mais do que isso, já tem o nome de Ryan como um dos principais alvos para a próxima janela de transferências. Segundo informações recentes, o clube português considera o jogador uma oportunidade de mercado e deve formalizar uma proposta oficial em janeiro. O interesse é real e, ao que tudo indica, será difícil segurar o garoto em São Januário por muito mais tempo. Jogador como Ryan não aparece todo dia. É daqueles talentos que surgem de tempos em tempos, e quando bem lapidados, dominam o futebol internacional. E o Vasco sabe disso. O torcedor também sabe. A cada jogo, a cada gol, a cada arrancada, cresce não só a esperança de um futuro melhor dentro de campo, mas também a sensação de que estamos testemunhando o nascimento de um novo ídolo. Um craque que, daqui a alguns anos, será lembrado com carinho pelos vascaínos como aquele que começou tudo com a camisa Cruz Maltina. O interesse do Porto não é por acaso. O clube português tem um histórico de trabalhar com jovens talentos sul-americanos, transformando promessas em jogadores de elite mundial. E no caso do Ryan, eles enxergam mais do que apenas potencial. Enxergam um atleta pronto para dar o próximo passo. A temporada que o jovem vem fazendo pelo Vasco é digna de atenção, não só pelo número de gols, mas pela maturidade que ele demonstra em campo. É difícil encontrar um jogador sub-20 que entenda tanto o jogo, que se posicione bem, que saiba ocupar os espaços com inteligência e que tenha uma tomada de decisão tão apurada. E isso tem pesado muito nas avaliações feitas por olheiros internacionais, que já classificam o Ryan como um dos jogadores mais promissores da América do Sul. É por isso que o Vasco precisa se preparar para um cenário que, ao que tudo indica, será inevitável: a saída do garoto. As próximas janelas de transferência devem ser agitadas, e o clube terá que decidir com cuidado quando e por quanto vai negociar a sua maior joia. O momento em que essa venda acontecer vai ser decisivo para o futuro esportivo e financeiro do clube. Porque é claro que a chegada de uma proposta milionária muda tudo. Muda o planejamento, muda as metas, e principalmente, muda o olhar sobre o projeto de médio e longo prazo. E se existe um consenso entre os torcedores, é que vender Ryan barato seria um erro enorme. O Vasco precisa valorizar o ativo que tem nas mãos, e isso significa fazer jogo duro, exigir cifras compatíveis com o talento e o potencial do jogador. Até porque Ryan não é apenas um destaque do Vasco. Ele já é tratado como referência técnica dentro do elenco.
Em várias partidas recentes, foi dele a responsabilidade de carregar o time nos momentos difíceis. Com apenas 18 anos, ele já chama o jogo, parte pra cima, finaliza com coragem e, principalmente, decide. Isso não é comum. Nem todo garoto tem esse peso, essa postura, essa capacidade de mudar o rumo de uma partida. E quando isso acontece, naturalmente os grandes da Europa começam a se aproximar. O Porto já fez isso, mas não vai ser o único. Quando nomes como Barcelona, Paris Saint-Germain e outros gigantes do futebol europeu se derem conta do que o Vasco tem nas mãos, a concorrência vai explodir. E aí entra a inteligência do clube em saber negociar, planejar e, quem sabe, até manter o jogador por mais uma temporada para amadurecer ainda mais e se valorizar de forma definitiva. Enquanto isso, dentro de campo, o Vasco vive um momento de tranquilidade rara para os padrões do clube nos últimos anos. A equipe, que por tanto tempo conviveu com a pressão da luta contra o rebaixamento, agora respira outro ar. E isso se reflete diretamente no desempenho dos jogadores. Fernando Diniz conseguiu transformar a mentalidade do elenco. Implantou um estilo de jogo mais agressivo, com posse de bola qualificada, construção desde a defesa, movimentação constante e liberdade criativa para os homens de frente. Ryan, claro, se encaixou perfeitamente nesse modelo. Mas não só ele. Coutinho voltou a jogar bem, Nuno mostra segurança, Léo Jardim passa confiança lá atrás e até os jogadores que vêm do banco conseguem manter o ritmo e a intensidade exigida. É esse coletivo que tem feito a diferença. O Vasco passou de um time previsível e vulnerável para uma equipe que sabe o que quer em campo. Que tem identidade. Que sabe sofrer quando precisa, mas que também tem repertório para buscar o resultado. Contra o Fortaleza, isso ficou claro. Mesmo com um a menos, o time não se desesperou. Manteve o plano de jogo, esperou o momento certo e foi letal. Essa maturidade é algo que se conquista com tempo, com trabalho, com repetição. E Diniz vem conseguindo fazer isso com um grupo que mescla juventude e experiência, com jogadores que entenderam sua proposta e compraram a ideia de buscar algo maior na competição. E não se trata apenas de um bom momento passageiro. O que o Vasco vem construindo tem cara de projeto. Um projeto de reconstrução esportiva, de fortalecimento institucional e de recuperação da autoestima do torcedor. E dentro desse processo, o papel de jogadores como Ryan é fundamental. Porque são eles que colocam o clube de volta no mapa, que despertam o interesse da mídia internacional, que empolgam a torcida e que ajudam a criar uma nova cultura de vitórias. O Vasco hoje é respeitado, e isso é mérito do trabalho que está sendo feito. Mas, claro, ainda há muito a ser conquistado. O Campeonato Brasileiro não perdoa quem relaxa. A tabela é traiçoeira, e qualquer sequência negativa pode jogar um time de volta para a parte de baixo. Por isso, manter a regularidade vai ser essencial. E é aí que entra a importância da gestão de elenco. Saber dosar minutos, controlar o desgaste físico, manter o foco e continuar evoluindo taticamente. O Vasco já mostrou que tem capacidade de competir com qualquer adversário. Agora precisa manter o ritmo e seguir pontuando. Com 30 pontos ainda em disputa, o céu é o limite. E a torcida, que sofreu tanto nos últimos anos, volta a sonhar. Volta a olhar a tabela com esperança. Volta a encher estádio, apoiar, cantar e acreditar que dias melhores realmente chegaram. O São Januário lotado tem sido um espetáculo à parte, e os jogadores sentem isso. A energia da arquibancada se transfere para o campo, e o resultado é esse futebol envolvente que temos visto. Ryan, mais do que um talento individual, é o símbolo dessa nova fase. Um garoto que representa o que o torcedor quer ver: raça, qualidade, entrega e amor à camisa. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A colina histórica do Vasco da Gama se tornou palco de um verdadeiro espetáculo nesta semana. Everton Ribeiro, o talentoso meia do Bahia, foi recebido com festa pelos torcedores cruzmaltinos, levantando rumores sobre uma possível transferência que agita os bastidores do futebol carioca.
Segundo fontes não confirmadas, a presença do jogador no estádio não foi apenas uma visita de cortesia. Há quem diga que a diretoria vascaína está empenhada em fechar um acordo, e o clima nos arredores de São Januário só aumenta as especulações. A chegada de Ribeiro, conhecido por sua habilidade, visão de jogo e faro de gol, provocou uma onda de entusiasmo. Torcedores se aglomeraram nas ruas próximas à colina, entoando cânticos e exibindo faixas de boas-vindas, como se já antecipassem a assinatura do contrato. Fontes próximas ao clube afirmam que a diretoria tem mantido conversas discretas, e o jogador não descartaria a possibilidade de vestir a camisa cruz-maltina, especialmente diante do desafio de protagonizar uma temporada de recuperação para o Vasco. Nos bastidores, comenta-se que a movimentação vai além do campo técnico. A chegada de Everton Ribeiro poderia representar também um alento para a torcida, ávida por nomes que elevem o moral do time e tragam visibilidade à equipe. Entre cafés e bate-papos nas arquibancadas, torcedores analisam cada detalhe da visita, o jeito com que cumprimentou funcionários, o sorriso para as crianças e até a postura diante da imprensa, que não deixou escapar nenhuma pista sobre negociações formais. Enquanto a diretoria mantém silêncio estratégico, jornalistas e influenciadores esportivos não param de compartilhar especulações. Há quem aposte que, se a contratação se concretizar, será uma das maiores do clube nos últimos anos, capaz de reacender sonhos de conquistas nacionais e, quem sabe, internacionais. Outros, mais cautelosos, lembram que rumores no futebol brasileiro muitas vezes se dissipam rapidamente. Independentemente do que acontecer, uma coisa é certa, a visita de Everton Ribeiro à colina já entrou para a história do burburinho vascaíno, alimentando conversas em botequins, redes sociais e nos próprios corredores do clube. A torcida está em alerta, com os olhos atentos a cada movimento, cada postagem e cada comentário que possa dar indício de um futuro contrato. Entre abraços, flashes e aplausos, a sensação que ficou é de que algo grande pode estar por vir, e São Januário nunca parecia tão vibrante. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.